Olá, esse vídeo de hoje, pessoal, é um vídeo importante para a gente entender alguns conceitos de inferência estatística. Nós vamos trabalhar com um arquivo do Excel, fazemos algumas simulações para entender um pouco desses conceitos de inferência estatística. A gente vai mostrar rapidamente aqui os princípios, uma revisão da amostragem, na exploratória de dados, para poder entender um pouco melhor isso, certo? Bom, a população é um conjunto das medidas das características de interesse em todos os elementos que a apresentam. Por exemplo, nós poderíamos, se estivesse estudando aqui no Brasil as alturas das pessoas, a população seria o conjunto das alturas de todos os brasileiros adultos, por exemplo, do sexo masculino. A gente quisesse fazer algum estudo antropométrico sobre isso aí. Ou poderíamos pegar um conjunto de opiniões sobre um governo federal de todos os eleitores brasileiros, certo? Então a gente gostaria de fazer um estudo sobre essa população. Muitas vezes a população muito grande é inviável ou impraticável você coletar dados de toda a população, fazer um censo, como o IBGE faz no Brasil a cada 10 anos. Então você tira uma amostra da população para isso. Bom, essa população pode ser representada por algum modelo matemático que tem alguns parâmetros. Muitas vezes nós estamos atrás desses parâmetros. Por exemplo, nós podemos querer conhecer a média na altura dos homens brasileiros adultos. Ou a gente quer conhecer a proporção de pessoas que consideram o governo federal ótimo, bom, ou ruim, ou péssimo, e assim por diante. Se for utilizada a amostragem na pesquisa, por aquelas razões de cunho prático que eu falei, e a amostragem for probabilística, o que significa isso? A amostragem probabilística significa que todos os integrantes da população têm probabilidade de pertencer à amostra, ou seja, a amostra é retirada através de alguma espécie de sorteio não viciado. Se a amostragem for probabilística, e além disso também é importante que ela seja representativa, suficiente da população, mas se ela for probabilística, somente nesse caso é possível realizar inferência estatística, é possível utilizar as técnicas de inferência estatística que você encontra em toda a bibliografia e toda a literatura estatística. Bom, a inferência estatística consiste em fazer afirmações probabilísticas sobre as características daquele modelo que você supõe representar uma população a partir dos dados de uma amostra aleatória, seja probabilística dessa mesma população, seja retirada por sorteio. Os dois tipos básicos de inferência estatística são a estimação de parâmetros e o teste de hipótese. Aqui nessa aula de hoje a gente vai se preocupar só com a estimação de parâmetros, o teste de hipótese é para uma outra ocasião. Na estimação de parâmetros, a gente faz a afirmação sobre os possíveis valores dos parâmetros do modelo a partir dos dados de uma amostra aleatória da população. É uma estimação, uma generalização dos dados da amostra. A gente muitas vezes não sabe nada sobre o valor desses parâmetros. A gente coleta a amostra para tentar conhecê-lo. Por exemplo, a gente pode querer estimar a média e a variância de um modelo normal. Vamos imaginar que a tua população você tem fortes evidências que ela tem comportamento normal. Então, a variável tem comportamento normal na população. Então, você quer estimar a média e a variância desse modelo normal, a partir dos dados da amostra. Ou, se você tem uma variável qualitativa, essa variável qualitativa ela pode assumir alguns valores, mas um deles é o que te interessa. Então, você acaba ficando com uma situação de um modelo binomial. Tem o sucesso e tem o fracasso. E você quer estimar a probabilidade ou a proporção de sucessos na população. Então, dessa forma, você pode também usar essas técnicas de estimação de parâmetros. Então, vamos sintetizar que tipo de parâmetros que a gente vai trabalhar. Aquelas medidas de síntese. Para quem não está lembrando o que é medida de síntese, vá lá no meu canal, Menreis39, procure, tem vídeos que explicam essas medidas todas, como é que elas são calculadas no Excel. Bom, quando os parâmetros são na população, geralmente a gente apresenta eles de acordo com uma letra grega. Ó, média, por exemplo, chama-se μ. Você soma todos os valores da população e divide pelo tamanho da população. Quando é amostra, a gente chama de x barra. Normalmente essa é a notação, média amostral. Soma todos os elementos da amostra e divide pelo tamanho da amostra. Variância populacional na população usa n no denominador, o tamanho da amostra, o tamanho da população, perdão. Então, essa diferença aqui entre cada valor e a média amostral, é a média elevada ao quadrado, média populacional aqui, né? Média amostral aqui.
Só que quando você usa a variância amostral, você tem que usar n-1 no denominador. É a única maneira de garantir que essa estatística aqui vai ser um bom representante vai ser um estimador não viciado da variância populacional. Proporção, por exemplo, tem um atributo que você está interessado. Então você vê a frequência desse atributo na população dividido pelo número de elementos da população. Essa é a proporção populacional. E o P seria a frequência desse atributo na amostra dividido pelo tamanho da amostra. Então, essas estatísticas aqui vão ser usadas para estimar essas outras aqui. Bom, só que tem algumas questões interessantes. Os valores das estatísticas vão depender do resultado da amostragem. Como a amostragem é probabilística, essas estatísticas serão variáveis aleatórias. Para quem já estudou alguma coisa sobre variável aleatória, modelos probabilísticos, então as estatísticas, os resultados dependem da amostragem e a gente tem que construir modelos probabilísticos nas estatísticas. Por isso que a gente tem que conhecer as distribuições amostrais, da média, da proporção, eventualmente a variância ou de qualquer outra estatística que você calcule na amostra, porque ela vai ter um comportamento, essa variabilidade precisa ser levada em conta na hora da estimação. Muito bem. Isso dito, vamos mostrar para vocês aqui então, o arquivo que está lá na minha página, certo? Arquivos para os vídeos do YouTube, você tem aqui a informação, tudo. E você pode olhar aqui embaixo, ó, o arquivo estima.xlsx, para estudo sobre distribuição amostral, intervalo de confiança de média e proporção. Salve o arquivo localmente, por favor, e quando você abrir no Excel, você vai ter essa situação aqui. São duas planilhas, uma planilha chamada distribuição amostral, outra intervalo de confiança. A gente vai fazer 2 vídeos para não ficar muito longo, certo? E o que acontece aqui? Pessoal, nós temos uma população pequena, com 1000 registros, né, de informações que foram retiradas de pessoas que opinaram sobre um produto congelado, um produto vendido, produto de praticidade, né, aqueles são feitos assim para você cozinhar rápido no micro-ondas. E foi perguntado, né, qual era o sexo da pessoa que respondeu, né, como que ela teve contato com o produto, por degustação ou no ponto de venda, por comercial de rádio, TV, qual é a renda familiar do respondente, qual a opinião sobre o preço do produto, se está acima da concorrência, abaixo, semelhante, a opinião sobre a praticidade do produto, variando de péssima a ótima, opinião sobre o sabor do produto, variando de péssimo a ótimo, e o número de pessoas residentes na família, domicílio, perdão, do indivíduo. Então isso aqui vai ser a população. Aqui do lado nós temos informações que a gente vai ter que usar depois na hora da geração de números aleatórios. Nós temos que vai ser necessário para entender o conteúdo aqui do nosso vídeo. Então temos aqui o caso, que é a indicação, um número, né, do indivíduo aqui, varia de 1 a 1000, e aqui a probabilidade dele ser sorteado. Como a gente quer fazer um estudo de inferência estatística, vamos ter que usar uma amostragem probabilística. E aqui foi estabelecido, então, que cada indivíduo da população tem a mesma probabilidade, 1/1000 de ser sorteado. Isso vai ser necessário depois para usar uma função do Excel, por isso que foi deixado a mesma probabilidade para todo mundo. Certo? Bom, nós vamos focar em 2 variáveis aqui. A variável de interesse nossa é praticidade, variável qualitativa, e que a gente resumiu a situação a 2 casos possíveis, a praticidade ótima, que é o que nos interessa, e todas as outras. Então, a praticidade ótima tem 224 casos no total aqui da população. Isso é obtido através da função quantic, certo? Essa função já foi vista em outros vídeos, eu peço que vocês deem uma olhada lá nos vídeos de análise exploratória de dados, especialmente construção de tabelas e tal, que mostra como usar essa função. Então, a proporção populacional de praticidade ótima é 22,4%. Aqui do lado a gente tem informações sobre a renda. Temos valor mínimo, máximo, temos a média populacional e o padrão populacional. Então isso aqui seriam os parâmetros da distribuição de renda. Esse aqui é o parâmetro da distribuição de praticidade. E outra coisa interessante vocês virem aqui, ó, é que a variável renda
ela tem um comportamento assimétrico à direita, ou seja, está faltando do lado direito o gráfico aqui para ficar simétrico. Veja que isso geralmente é esperado em variáveis do tipo renda, valor, gasto e tal, mas tudo bem. Ela tem esse comportamento assimétrico. Isso vai ser importante mais à frente. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos mostrar o seguinte: como, de acordo com o resultado do processo de amostragem, varia a proporção amostral de ótima. Como é que nós vamos fazer isso? Veja, aqui do lado, nós temos aqui escrito amostra de 200 elementos. Nós vamos tirar 1000 amostras de 200 elementos daquela população que a gente tem lá. E aí, para cada amostra de 200 elementos, nós vamos contar quantas vezes ocorreu a praticidade ótima. E aí, vocês vão ver ali as fórmulas já prontas, vai ser calculada a proporção de ótima no total. E a gente vai comparar isso com algumas coisas da teoria. Muito bem. Vou dar uma dica agora para vocês para usar o mecanismo de geração de números aleatórios do Excel. Essa minha planilha aqui está cheia de fórmulas, gráficos e tudo mais. Não façam a geração de números dentro dela. Vai dar problema, muito provavelmente vai dar problema. Ainda mais nesse caso, eu quero gerar 1000 amostras de 200 elementos. Criem uma planilha nova, certo? Uma planilha nova aqui, que eu vou fazer isso, vou aumentar aqui a resolução. E copiem os dados dos casos, só que é o que você precisar, caso, probabilidade. E aí a gente vem e cola no outro lado aqui. E agora nós vamos gerar as amostras aqui, nessa outra planilha. E depois, simplesmente, colar os casos para lá. Bom, há vídeos que mostram como fazer a geração de número aleatório. Não vou me deter muito nisso aqui. Então, usando o suplemento análise de dados no Excel, geração de números aleatórios. Eu quero 1000 amostras de 200 elementos, então o número de variáveis é 200, número aleatório 1000. A distribuição discreta significa que eu vou fornecer os valores de probabilidade e entrada de probabilidade e valor. Então eu venho aqui e seleciono toda a turma até lá embaixo. Certo? Selecionou aqui bonitinho. E eu vou colocar o intervalo de saída aqui especificamente, podia ser em outro lugar. Bom, agora vamos clicar aqui, esperar ele fazer a geração de números. Se eu fizer isso dentro do Excel, ó, o meu computador aqui deu dando umas coisas temperamentais ultimamente, não sei se ele está muito carregado, mas deve voltar o resultado. Ó. Então, aí todos prontos, então, vejam aqui que foram selecionados 200.000 dados. Então, está tudo selecionado, eu copio isso aqui e volto lá na planilha estima, certo? Coloco aqui nesse caso e mando ele colar. O que ele faz, pessoal? Ele colocou todos os casos. Vejam, obviamente que essas amostragens aqui, eu estou repetindo, estou fazendo o procedimento. Veja o que ele fez aqui para mim. Ó. Usando uma função chamada proc, ele recuperou a informação. Pegou ali quem é que estava na célula AG3. Aí ele varre lá os casos de A2 até A1, 1001, identifica o número e recupera o valor de praticidade que está nas células G2 até G1001. Por que está tudo travado aqui? Está tudo travado para ele sempre retornar para o grupo entre A2 e A1001 e G2 e G1001. Bom, aí ele fez isso, obteve os resultados, tem aqui essa primeira amostra, e para cada amostra, o que é feito, pessoal? Vamos mostrar aqui para vocês. Ó, vamos indo até chegar ao 200, opa, passamos. Para cada amostra é calculada a proporção amostral. O que é isso aqui? A proporção amostral é a contagem dentre todos aqueles 200 elementos, quantos são iguais à ótima. Aqui a função cont-c. E aí, você divide esse valor por 200, que é o tamanho da amostra, tem a proporção amostral. Bom, a teoria diz para a gente o seguinte: se você tirar todas as amostras probabilísticas de uma população, e você está estudando uma variável qualitativa, está vendo uma característica específica nessa variável qualitativa, e você calcular a proporção dessa variável
em todas as amostras, a média dessas proporções coincidirá com a proporção populacional. A teoria nos garante isso. Então, o que eu fiz aqui do lado? Aqui, eu peguei a proporção populacional de praticidade. Vocês estão vendo aqui? Vamos aumentar mais um pouquinho. Ó, proporção populacional de praticidade ótima é 22%. Agora, quando eu calculei a média amostral das minhas 1.000 amostras, média das proporções, deu 0,22462. É uma diferença só na quarta casa decimal. Olha que interessante. Se vocês forem fazer aí na sua casa, no seu computador, o resultado pode dar ligeiramente diferente, mas deve dar bem próximo se vocês fizerem tudo certinho. Além disso, a teoria garante o seguinte, ó, que o desvio padrão da proporção amostral, se você tirasse todas as amostras possíveis da população, não é o caso aqui, mas se tirasse, deveria dar essa grandeza aqui, ó, deveria dar a raiz quadrada da proporção populacional, que te interessa, vezes o complementar dela, dividido por raiz de n. Fazendo o cálculo aqui, o que tivemos aqui? Ó? Temos os resultados, tá? O n aqui, perdão, o n é por 200, certo? E a gente tem aqui, então, ó, que ele deu 0,02948. E quanto é que deu o desvio padrão das proporções amostrais? A função desvipad, que tem mesmo as versões mais antigas do Excel. Deu também uma diferença na quarta casa decimal. Então, a teoria parece que está batendo. O valor esperado, a média das proporções amostrais, vai coincidir com a proporção populacional. Um desvio padrão da proporção amostral vai coincidir com essa grandeza aqui maravilhosa mostrada nessa equação aqui. Mas além disso, pessoal, vamos ver como é que está o comportamento, a distribuição das proporções amostrais. Eu vou ter que reduzir um pouco aqui para vocês enxergarem melhor. Ó, o comportamento dessa proporção, vocês sabem que é desbalanceado, tem 22% de ótima e 76% nas outras. Mas reparem que a distribuição das proporções amostrais pode ser considerada mais ou menos simétrica. Esse meu histograma aqui não está lá essa maravilha, mas a gente pode ver que tem um comportamento que lembra um pouco a distribuição normal, que isso é outra coisa da teoria que nos garante, que a distribuição da proporção amostral vai tender a uma normal para grandes valores de n. Nesse caso aqui nós temos uma amostra com 200 elementos. Quanto maior fosse 400, 500, 600, 800 elementos, mais o comportamento desse histograma ia se aproximar de uma normal. Certo? Muito bem. O mesmo raciocínio pode ser feito parecido para a estimação de médias. Mas aqui para as médias eu usei dois casos um pouco extremos. Eu vou mostrar para vocês uma amostra de 2 elementos e uma amostra de 50 elementos. Vocês vão entender daqui a pouco por que dessa diferença. Bom, quando a variável é quantitativa, teoricamente você precisa de menos dados, porque a variável tem mais informação, por ela ser quantitativa, numérica. O que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar lá naquela planilha que eu tinha feito o sorteio, certo? Tem ali os 200 elementos e eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir agora para gerar 1.000 amostras de 2 elementos. Geração de número aleatório, vou manter lá número de variáveis, porém, eu vou colocar só 2. Só que o intervalo de saída eu vou mudar, obviamente que eu não posso usar o mesmo, né? Senão vai sobrepor tudo, pode dar algum problema. Então eu vou escolher aqui esse valor GW, ele vai gerar para mim 1.000 amostras de 2 elementos. Reparem que foi bem mais rápido, porque a quantidade, né, o tamanho da amostra é bem menor, são 2 elementos. Aí eu copio isso aqui e volto lá para o estima, onde tem os casos e colo. Bom, o que ele fez aqui? Mesmo procedimento lá da função proc. Ele pegou ali o 260, varreu lá onde estão os casos da A2 até A1001, identificou a linha do 260 e recuperou a informação de renda que está na coluna E. Tá. Essa função proc também está explicada em alguns outros vídeos que eu apresentei aí. Muito cuidado que aqui, esse primeiro grupo aqui tem que estar em ordem crescente. Por isso que eu coloquei lá os casos de 1 até 1001. Isso aqui tem que estar em ordem crescente para poder fazer a recuperação adequadamente.
O que foi feito aqui, pessoal? Eu calculei a média amostral e o desvio padrão amostral. Olha só que coisa interessante. Calculei aqui a média e tenho essas flutuações aqui desses dois elementos. Muito bem. A teoria nos diz o seguinte, que se eu tirar todas as amostras possíveis de uma população e calcular uma variável quantitativa, calcular a média amostral de todas elas, o comportamento dessa média vai ter uma característica muito interessante. A média das médias, o valor esperado, vai coincidir com a média da variável na população. O desvio padrão das médias vai ser igual ao desvio padrão da variável na população dividido por raiz de n, raiz quadrada do tamanho da amostra. E, se o tamanho da amostra for suficientemente grande, a distribuição da média amostral vai tender a uma normal, mesmo que a variável não seja normal na população. Lembrem-se, vou fazer aqui uma coisa que não é muito recomendável, mas vamos voltar lá para o início. Lembrem-se que a nossa variável renda ela é assimétrica na população. Ela não tem comportamento simétrico, certo? Não é normal, isso aqui é outro tipo de distribuição. Bom, o que eu fiz aqui? Veja, a média populacional pegando de lá, então, é 7,93. O desvio padrão populacional, 3,99. O que eu fiz aqui? Desvio padrão populacional por raiz de 2, que é o que a teoria nos diz, dá 2,819. Quanto é que deu a média das médias amostrais aqui? Calculando, né, para a amostra, deu 7,95. Praticamente igual à média populacional. E o desvio padrão das médias amostrais, calculando aqui com a função 10 de IPAD, deu 2,831, deu uma diferença aqui do 2,819. Certo? Mas veja que está na mesma ordem de grandeza. Talvez é porque esse tamanho de amostra 2 seja muito pequeno, por essa razão teve grande flutuação. Não aproximou. Aí a gente tem aqui só o comportamento das médias. Olha só que coisa engraçada. Embora a variável tenha comportamento nitidamente assimétrico na população, olha como é que ela se comporta aqui. Ela já se deslocou um pouco para a direita, já está quase tendo um comportamento um pouquinho mais simétrico do que tinha originalmente, mas ainda não o bastante. Por quê? Porque essa amostra é muito pequena. Certo? Agora o que eu faço aqui? O próximo passo, eu vou tirar 1000 amostras e 50 elementos. O que eu quero fazer com isso? Vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Vamos lá naquela outra planilha. E a gente vai pedir para analisar agora, ao invés de duas variáveis, 50. Vamos colocar a saída aqui no lado. Certo? E vamos esperar ele processar. Pronto. Tudo selecionado. Copiamos. Voltamos para a planilha anterior. E aí vamos ver aqui o resultado das 1000 amostras. Temos aqui as 50 rendas obtidas pela função PROC. E temos aqui média amostral de cada uma delas. E aí, quando a gente calcula a média das médias, a gente tem esse resultado aqui, 7,90, 7,93. Mas teve flutuação, não está exatamente igual. Não vai nunca ser igual, porque é um processo de amostragem, é muito difícil ser exatamente igual. O desvio padrão populacional é 3,99. Quando a gente divide por raiz de 50, é 0,56. E quanto é que deu o desvio padrão aqui das médias? Deu esse valor 0,55. Deu bem próximo. Mas a outra coisa que nos chama mais atenção é o comportamento do histograma das médias para 50 elementos. Observem esse comportamento, pessoal. É um comportamento simétrico. Isso aqui lembra uma distribuição normal. Então, essa simulação que vocês podem fazer, que a de vocês vai dar diferente, porque tudo mais, depende do sorteio que vocês realizarem, mas o que a gente observa aqui é que a teoria pode ser confirmada por uma simulação prática, certo? A gente pode verificar isso para uma amostra de 50 elementos para o caso da renda. Esse procedimento aqui, esse arquivo que eu tenho aqui, uma planilha eletrônica não é a melhor ferramenta para simulação desse tipo, para geração de números aleatórios. Não é a melhor ferramenta. O ideal é você ter um algoritmo dedicado, você ter um software estatístico
que possa fazer isso. Hoje nós já temos alternativas, softwares estatísticos gratuitos que podem fazer isso. Agora, dá para você ter uma ideia do comportamento da variável através dessa simulação que eu estou mostrando aqui nesse arquivo estima. Tá? O próximo vídeo nós vamos mostrar como é que funcionam os intervalos de confiança, como é que pegando as informações ali dessas amostras aqui, a gente pode obter diferentes intervalos de confiança para mostrar isso para vocês, certo? Então, vocês deem uma olhada dá uma olhada na minha página para baixar o arquivo, certo? O pessoal que tiver mais alguma dúvida pode consultar os vídeos de geração de números aleatórios, de amostragem, e sobre a parte teórica, eu recomendo que vocês deem uma estudada em algum livro, qualquer livro aí que vocês encontrem que tenha parte de inferência estatística, vai discutir esses aspectos aqui que eu estou apresentando, certo? Então, obrigado e até a próxima.